Nós estamos indo então para a terceira e última ministração da série Servo, Empregado Voluntário. Nós, relembrando mais uma vez, a Páscoa ela nos salvou da condenação, mas ela nos recrutou, ela nos chama para uma grande missão. Nós somos salvos. Não somos salvos apenas para ir ao céu, mas para expandir o reino na terra. Repita comigo: não somos salvos apenas para ir ao céu, mas para expandir o reino na terra. Na primeira mensagem nós falamos sobre Jesus, o modelo supremo, o servo do Calvário. Falamos daquele que veio para servir e não ser servido, tendo escolhido, foi ele que escolheu a cruz, por amor a cada um de nós. E nós acabamos de louvar ao Senhor a respeito desse amor. Ele nos amou primeiro. Abordamos as diferenças da postura, da atitude e principalmente da mentalidade do empregado, do servo e do voluntário. Compreendendo que mais que aceitar um cargo, o servo ele toma a cruz. O servo ele alegra-se em servir. Fala comigo, alegra-se. O servo faz o que é necessário. Foca na responsabilidade. O servo vê o serviço como privilégio e oportunidade. E o servo executa como um bom mordomo de Cristo. Tem bom mordomo de Cristo aí? Amém? Na segunda mensagem nós compartilhamos o tema servir, um chamado universal, e olhamos para a vida de José do Egito. Uma visão, uma mentalidade de um servo empreendedor. Compreendemos que José nos ensina a servir bem, seja em qualquer estação. Ele serviu como filho, serviu como escravo, serviu como prisioneiro, serviu como governador. Servir com fidelidade mesmo quando ninguém está vendo. Sair do vitimismo. Um servo ele não foca no que perdeu, mas no que pode fazer pela frente. Usar os dons para servir pessoas e reconhecer Deus em todas as coisas. Perdoador. E José também nos ensinou que nós precisamos servir sempre com propósito. E a terceira mensagem ela tem como tema chamados para imitar a Cristo. Para você que está anotando, Atos capítulo 20, a partir do versículo 18. Atos 20, 18. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo, publicamente, de casa em casa. Fala comigo, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me adverte que me esperam prisões e sofrimentos. Todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Próximo. Agora sei que todos vocês, entre os quais passei pregando o reino, nunca mais voltarão a ver-me. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade,
a fim de atrair discípulos para si. Por isso, vigiem, lembrem-se de que noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que os pôde edificar e dar a vocês a herança entre todos os que estão santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as próprias palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Amém? Esse texto, nós lemos aqui com muita calma, muita tranquilidade, mas eu queria que você se visse nesse contexto onde Paulo, após a terceira e última viagem missionária dele, ele estava indo para Jerusalém. E o relato dele é aquilo que estava por vir. Não era algo muito tranquilo, pelo contrário. Viria perseguição, viria sofrimento, viria um peso diante de tudo aquilo que ele já tinha feito, realizado e caminhado. Mas ele estava fazendo ali, confiando em Deus, por um propósito. Com um propósito muito maior, Paulo entregou a sua vida. Trazendo um pouquinho essa reflexão da vida de Paulo, ele nasceu em Tarso, cidadão romano, mergulhado na lei mosaica, ele era estudioso da lei, ele era uma ameaça aos seguidores de Jesus. É esse Paulo que nós estamos falando, que acabou de relatar isso aqui. Ele foi a Damasco, teve uma experiência sobrenatural, uma luz intensa, e uma voz veio: Saulo, Saulo, por que me persegues? Temporariamente cego ele fica durante 3 dias, sem comer, sem beber. E Ananias, conduzido por Deus, impõe as mãos sobre ele e restaura sua visão e o batiza. O batiza. O momento que algumas pessoas passaram hoje aqui, é um momento chave nas suas vidas. Algo transformador vai acontecer. Um testemunho público e um testemunho de transformação. E a igreja vai celebrar por isso. E Paulo não foi diferente. Paulo foi batizado. Paulo foi batizado e esse momento de transformação muda a história de Paulo. Mudou a minha história e vai mudar a história de você que será batizado nessa noite. Amém? Poder, a graça, o sobrenatural de Deus virá sobre a vida daqueles que descerão as águas nessa noite. Algo que os olhos humanos não podem perceber, mas Deus estará fazendo. Mas perceba que logo após Paulo ser batizado, logo a Bíblia relata isso. Logo após Paulo ser batizado, ele começou a pregar e ensinar sobre Jesus. Em tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, há um propósito em nós entregarmos e transbordarmos para outros. Amém? Você tem feito isso? Não precisa responder. Só reflita. Qual a quantidade, se é que dá para medir, imensurável, de bondade de Deus que você já recebeu somente em 2026? Qual o percentual dessa bondade você já compartilhou? Apesar de um passado marcado como perseguidor, Paulo ele assume a sua missão de servir. Fala comigo, missão de servir. Propagando o evangelho com coragem, com amor, com dedicação, num ambiente hostil, um ambiente de perseguição. Essa obediência, essa humildade, esse serviço, era o reconhecimento de um chamado de Deus para ele. Paulo ele não pensou em agir. Ele não avaliou qual era o cenário. Ele foi. E a igreja está sendo convidada nessa noite a ir. A igreja está sendo convocada nessa noite a ir.
Servindo como instrumento escolhido, Paulo alcançou gentios e judeus. Paulo ele viajou mais de 16 mil quilômetros. Dá para ter uma ideia dessa distância? Façam as contas aí. E não era de Amarok, S10, scooter, não. Estabelecendo o cristianismo, Paulo ele enfrentou todas as dificuldades. Colocou em risco a sua própria vida. E a história de Paulo, aquele que era o perseguidor. Qual o legado que ele deixa para cada um de nós? 13 livros do Novo Testamento. Muitos ensinamentos sobre fé, sobre graça, sobre unidade, sobre comunidade cristã, sobre vida de serviço. Paulo ele entrega, ele encerra, ele termina a sua vida servindo, inspirado por Jesus. O exemplo de Paulo ele demonstra que uma conversão genuína, tem convertido aí? Amém? Demonstra que uma conversão genuína implica não somente numa transformação pessoal e individual, mas impacta a comunidade, gera um serviço constante. Impacta a comunidade e gera um serviço constante. Tem serviço lá na tua célula? Essa igreja tem serviço? Na sua casa tem serviço? No seu trabalho tem serviço? Para cuidar dos seus filhos, há serviço? Em tudo nós servimos. Em tudo nós servimos. A vida de Paulo, ela ensina que nenhum passado pode ser capaz de nos aprisionar, assim como José nos ensinou, quando decidimos obedecer a Deus, assumir uma identidade de filho amado de Deus, e que servir é um chamado universal, como falamos na semana passada, a respeito da vida de José do Egito. Rapidamente, 3 pontos aqui na vida do servo Paulo. Primeiro, custo da vocação. Paulo compreendeu que o servir não é um passatempo, mas é uma rendição total. Fala, servir é uma rendição total. Vou repetir, se puder projetar lá novamente, Atos 20, 24. Por favor. Com qual grau de convicção talvez você conseguiria expressar isso que Paulo falou? Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Servir não é um passatempo, servir é uma rendição total. Segundo ponto na vida de Paulo, que ele deixa como legado para nós, a transmissão do caráter de servo. Serviço é a prova da nossa maturidade cristã. Serviço é a prova da nossa maturidade cristã. É muito bom receber, é muito bom estar numa posição de receber aquilo que o Senhor tem para entregar. Ele vai continuar entregando em nome de Jesus, mas quanto nós mais transbordarmos, quanto mais espaço tiver, mais Deus vai encher. Amém? Tem espaço aí para Deus encher? Amém? Serviço é a prova da nossa maturidade cristã. Paulo não pede para sermos admiradores de Cristo, mas imitadores do seu estilo de vida de servo. 1 Coríntios 11, 1 diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Terceiro legado de Paulo, o perigo da mentalidade, de dono. O servo voluntário não busca aplausos, busca a aprovação do Pai. A expansão do reino acontece quando eu diminuir, para que o propósito de Deus cresça. Algumas virtudes de Paulo são muito semelhantes a Jesus. E eu profetizo nessa noite para a sua vida também, que essas virtudes possam fazer parte do seu caráter de Cristo,
seu caráter que está em processo de formação, de transformação, assim como eu. A virtude da humildade. Jesus, ele abandonou os seus direitos divinos para servir a humanidade. Paulo, ele abandonou um status social, uma posição, um conforto pessoal, para proclamar o Evangelho. O que você está disposto a abandonar pelo Evangelho? Segunda virtude, obediência. Jesus foi obediente até a morte. Paulo, ele sempre demonstrou obediência diante do chamado de Deus para a vida dele, após ele ser convertido e ser batizado. Terceiro, uma entrega sacrificial. Jesus, ele morre na cruz por amor a cada um de nós. Paulo, ele entrega a vida dele em sofrimento, em trabalho intenso e em lágrimas em prol de cada uma das igrejas que ele visitou, nesses 16 mil quilômetros de viagem. Quinta virtude da intercessão. Jesus é aquele que nos representa e representa toda a humanidade diante de Deus. Paulo, ele intercede por cada uma daquelas igrejas que ele foi plantando. E a igreja foi crescendo. E a igreja foi multiplicando. E ele continuava visitando. E ele continuava fazendo. Ele continuava sendo perseguido. Mas a igreja continuava crescendo. E assim será nos nossos dias. Ainda que a igreja continue sendo perseguida, mal falada, ela vai continuar sendo expandida em nome de Jesus. Uma missão transformadora. Jesus, ele trouxe uma redenção universal. E Paulo, ele continuou estendendo essa transformação, transformando vidas e expandindo os evangelhos por onde ele andava. O servo de Deus é caracterizado por humildade, por submissão e por uma missão sacrificial. Jesus, ele oferece o exemplo absoluto, enquanto Paulo demonstra uma aplicação real e concreta do modelo do ministério apostólico, o ministério de enviar. Nós aprendemos, ouvimos, e a palavra de Deus foi compartilhada nesses 3 dias, nessas 3 noites, os últimos 3 domingos, mas só conhecimento sem prática, ela gera crise, gera frustração. Então eu queria compartilhar, para você que está anotando também, alguns hábitos práticos que talvez possam te ajudar e nos ajudar a colocar realmente vida naquilo que foi ouvido, naquilo que foi compartilhado, naquilo que foi ministrado. Com base nas vidas de Jesus, Jesus é a nossa rocha, na vida de José, quantas lições que José nos ensina, e na vida de Paulo. São os heróis da fé. São os heróis da fé. Os hábitos, aquilo que nós assumimos como compromisso diante de Deus, ajudam a formatar o nosso caráter conforme o caráter de Deus. A palavra disciplina e discípulo, ela tem a mesma similaridade, a mesma afinidade. Não há discípulo sem disciplina. Todo discípulo precisa ser disciplinado. Todo discípulo é um aprendiz. Todo discípulo é aquele que segue o seu mestre. Todo discípulo é aquele que faz aquilo que o mestre está fazendo. Não de uma forma perfeita, mas com excelência. Excelência não é perfeição, excelência é entregar todos os dons que já estão nas suas vidas para realizar a obra do Senhor. Primeiro hábito, faça o seu dia proativo, devocional, tempo com Deus, organize a sua agenda, faça o importante para que o emergencial não te consuma. Vou repetir. Faça o seu dia proativo, devocional, tempo com Deus, organize a sua agenda, faça o importante para que o emergencial não te consuma. Se você não tem uma agenda, as outras coisas vão te consumir. As outras coisas vão te levar
e você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus estabelecido para suas vidas, amém? Segundo, faça bem aquilo que é simples. Organize o seu ambiente, organize cada tarefa com excelência. 3, sirva a alguém diariamente. Você já serviu alguém hoje? 2 sims, glória a Deus por sua vida. Ajude sem ser pedido, faça algo útil por alguém. Uma atitude intencional de ajuda por dia é o exercício para moldar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Escolha o certo mesmo sozinho, não ceda à pressão. Mantenha os seus valores mesmo no oculto. E faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? É simples. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós perguntamos para Ele qual a vontade dEle. E não fazemos simplesmente a nossa. Então pergunta. Está com dúvida? Pergunta, o acesso é direto. O véu já rasgou, amém? Então o acesso é direto. Pergunta a Ele, fale com Ele. Fale menos e ouça mais. Busque compreender antes de interromper. Ser bom ouvinte também é ter o caráter de Cristo. Diariamente use os seus dons. Pratique servindo, pratique ajudando. Seja um perdoador constante. Não acumule mágoas, resolva conflitos rapidamente. E remova o ressentimento do coração antes mesmo de dormir. É isso que a palavra nos ensina. Foco na solução e não na murmuração. Tudo isso aqui nós já aprendemos esses dias. Eu estou recapitulando e reforçando para que você coloque em prática, para que nós coloquemos em prática. Foco na solução e não na murmuração. Seja promotor de solução aonde você estiver. Para cada problema sempre haverá pelo menos uma solução prática. Para cada problema sempre haverá pelo menos uma solução prática. Revise seu dia ao final. O que você fez bem, mantenha, aperfeiçoe. O que pode melhorar ou eliminar, também avalie e reavalie. 3 a 5 minutos de autoavaliação. Práticas e hábitos muito simples, mas que se nós fizermos, ou todos eles, ou parte deles, se nós começarmos a praticar, hoje, o caráter de Cristo já começa a ser moldado na nossa vida para nós servirmos ainda melhor. Amém? Como estrutura, nós já há muitos anos, nós temos e servimos através dos nossos pilares aqui na igreja. O acróstico saúde, serviço, adoração, unidade, discipulado e evangelismo. A igreja, como estrutura, ela oferece algumas oportunidades para que você se enquadre, se encaixe, se disponibilize dentro de alguma dessas áreas. Eu creio que, se não todos, mas a grande maioria já está e já tem servido em alguma dessas áreas, né? Eu vi ontem foi sábado, ontem aconteceu o Mercado Solidário, amém? Quem serviu no Mercado Solidário ontem? Várias pessoas. Glória a Deus por sua vida. Que Deus te abençoe. Obrigado por ser ferramenta nas mãos de Deus para a vida daquelas pessoas. O Clodomar não está por aí não, né? Não. O Clodomar me trouxe alguns testemunhos nessas últimas semanas também, a respeito de pessoas, né, que o procuraram, que entenderam e que estão entendendo, que podem e devem entregar a sua vida para servir ainda melhor. Em cada uma dessas áreas, em cada um desses pilares, nós temos oportunidades. Aqueles que talvez não passaram e ainda não conhecem muito bem, nós teremos no próximo domingo, se eu não me engano, conexão, né? Acho que dia 3 de maio, se eu não me engano, onde são apresentadas essas oportunidades, onde nós podemos servir na diaconia, na equipe de louvor, na mídia,
todas essas pessoas, né, que estão geralmente vestidas de preto, são aqueles que estão servindo, sentinela, enfim. Tem muitas e muitas áreas onde nós podemos exercitar, colocar em prática aquilo que Deus já derramou e já colocou sobre as nossas vidas. Eu queria apenas compartilhar um versículo sobre cada um desses pilares. Mateus 20, 28, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Serviço. Adoração, Salmo 156, tudo que tem vida, louve o Senhor, aleluia. Outra versão diz, adore ao Senhor. A palavra adorar, né? A palavra adorar, avodá, ela tem um significado de servir, avod, uma palavra hebraica, servir, e o serviço, e a adoração é acompanhada de adorar com ação. Então adorar é servir. No Antigo Testamento, a adoração no templo, ela sempre estava ligada a alguma ação de servir. Atos 2:46, unidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Unidade, comunidade. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos mais. Juntos nós vamos expandir, amém? Lucas 9, 23, discipulado. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Siga-me. Já falamos sobre discípulo. Discípulo é aquele que segue, é aquele que é aprendiz, aquele que faz aquilo que o mestre está fazendo. Evangelismo, Mateus 5, 13, 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós sois a luz do mundo, amém? Propagar o evangelho, propagar as boas novas, as boas notícias. Você foi criado por Deus para ser embaixador das boas novas, para levar as boas novas aonde ainda há necessidade dessas boas novas. Quando nós servimos voluntariamente a expansão do reino, nós matamos o nosso ego, nós edificamos o corpo de Cristo e nós glorificamos ao Pai. Matamos o nosso ego, edificamos o corpo de Cristo e glorificamos ao Pai. Nós somos estabelecidos aqui, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para um propósito. Nós somos gerados pelo Senhor, não apenas para estar e passear por este mundo, mas para realizar, governar, para estabelecer o reino neste lugar. Nós somos e temos sido chamados de tempo em tempo a entregar as nossas vidas para servir não somente dentro da igreja, mas fora da igreja. Acho que foi na primeira ministração, eu saí da minha zona, os pastores nem viram, eu saí da minha zona de conforto aqui, fui fazer uma sabatina com algumas pessoas a respeito do servir. Acho que eu falei com o pastor Saulo, e pastora Cris, pastor Mauro, e mais algumas pessoas. Pessoas que estão servindo, e como alguns exemplos, como tantos outros, que estão servindo, assim como nós, como eu, pastora Vanessa, e não só pastores, mas líderes também, que já têm entregue as suas vidas para servir nessa casa, porque foram amados primeiro por Ele, pelo Pai. Já estão servindo, já estão entregando, já estão fazendo, já estão realizando,
Mas quando nós ouvimos e o Senhor trouxe a nossa liderança para sermos ministrados por uma série sobre serviço, sobre servo, é porque Deus quer algo além de cada um de nós. Deus quer algo além de cada um de vocês. Deus está nos chamando para nós sairmos da nossa zona de conforto, para entregar as nossas vidas naquilo que Ele já tem nos levantado. Nós temos, colocar o pastor Saulo aqui, toda segunda-feira ele está aqui ministrando para os empresários e empreendedores, não somente como fazer um fluxo de caixa, como gerar relacionamentos sólidos, mas ele está entregando aqui uma palavra que pode salvar vidas de empresários. Palavras que podem salvar vidas de empreendedores. Palavras que podem salvar vidas de trabalhadores. Quando o pastor Mauro, o pastor Edmar estão aqui celebrando os casais, e celebramos muito, nessas últimas semanas. Glória a Deus. É porque família é um projeto de Deus. Essa igreja, ela serve um banquete, tem servido para mim, a minha casa, a minha família, em todo o tempo. Hoje nós estávamos almoçando, estava lá em casa acho que o Cássio e a William, né? E aí olhamos um para o outro, agora precisamos arrumar. Todos tinham que servir em alguma área hoje aqui. E às vezes, um pai, uma mãe vai olhar, puxa vida, mas é tão trabalhoso, né? Tem que sair um pouco mais cedo, deixar as atividades de lazer de lado. Não há maneira melhor de nós expressarmos gratidão ao Senhor, se não for servindo. Eu e minha família servimos ao Senhor. Vamos continuar servindo em todo o tempo. Primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Segundo, porque nós somos cuidados por essa casa. Em todas as áreas, nos negócios, na família, nos relacionamentos, nos filhos. Nossos filhos estão servindo hoje na mídia. Eles estão crescendo lá. Cadê o seu filho? Cadê sua filha? Se levante, pai ou mãe, para que o seu filho possa olhar em você o modelo. Eles precisam enxergar em você. Mais do que palavras, os atos e as ações vão falar muito mais. E nós estamos longe de sermos perfeitos. Nós não somos modelos perfeitos. Modelo perfeito é o Senhor Jesus, mas que nós possamos olhar para Ele e fazer e realizar. Nós temos a cada dia sendo edificados, consolidados em Cristo no Senhor, por amor a Ele. E porque nós servimos, porque nós amamos servir, porque Ele nos amou primeiro, nós cantamos. E não adianta cantar se nós não fizermos. Não adianta expressar com palavras bonitas, se nós não agirmos. Há uma obra a ser construída, um templo novo será construído em nome de Jesus. Muito maior do que aquele templo novo que será construído, uma grande igreja em Foz do Iguaçu, através da Safe e talvez de tantas outras denominações, será construída e você é a ferramenta de Deus para isso. Você é a ferramenta de Deus para isso? Para esse tempo? Amém? Nós estivemos em São Paulo no começo do mês, numa feira de empreendedorismo e construção civil, por falar em obra, né? E já vinha esse desafio, já estava preparando aquilo que seria compartilhado. E pela graça de Deus, Ele trouxe Deus Ele prepara tudo, né? Nós falamos sobre Jesus, que é a nossa rocha.
primeiro domingo. Segundo, falamos sobre José do Egito, exemplo de servo empreendedor. José. E hoje falamos sobre Paulo, sobre a vida de Paulo. E lá em São Paulo eu conheci o José Paulo Rocha. José Paulo Rocha. O engenheiro que iniciou a nossa obra aqui também tem Rocha no nome. João Felipe Rocha. Conheci o José Paulo Rocha e me constrangi porque falei, eu preciso... Não vai dar para levar ele... Eu gostaria de trazer ele desses 3 domingos. Mas... eu acho que olhando para aquilo que ele vai falar aqui, que é bem breve, talvez a gente possa se constranger e entender que nós temos muito e fazemos ainda muito pouco. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte, esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.